Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Descomplicando Matemática. Eu sou a professora Dani Guilherme e o assunto de hoje é a respeito de equações. Sim, agora envolvendo apenas uma incógnita. Se liga aí na dica. Bom, sobre equações, a gente precisa entender primeiro alguns conceitos, que é o seguinte: ele sempre vai expressar uma igualdade, então a gente precisa sim do sinalzinho de igual. Segundo, ela precisa apresentar pelo menos uma letra representando um valor desconhecido chamada de incógnita. Resumindo, ele precisa de ter uma letra. Essa letra ela pode ser qualquer valor. Na verdade, a intenção, a resolução da equação é quando você consegue isolar essa letra, ou seja, deixá-la sozinha em um dos lados da igualdade. Então, nesse caso aqui, nós temos uma letra igual, nós temos uma letra também, apesar de estar assim, do lado diferente, não tem problema, que também é uma equação, também apenas uma letra e também uma equação. Então, aqui são três exemplos de equações. E aí, existe essa igualdade, a ideia da igualdade é como se fosse uma balança, ou seja, tudo que você fizer de um lado, você também precisa fazer do outro. Aqui, por exemplo, eu preciso achar o valor de x, eu preciso deixar ele sozinho. Aqui é o que a gente chama de primeiro membro e esse aqui é o segundo membro. Então, a ideia é que o x ele fica sozinho em um dos membros da igualdade. Nesse caso aqui, eu tenho 2x mais 3 igual a 9. Como que a gente faz isso? Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Se a gente pensar numa balança com várias pedrinhas nela, se eu tirar uma pedrinha de um lado, ela vai dar o sobrepeso do outro lado. Agora, se eu tirar a mesma pedrinha com o mesmo peso dos dois lados, eu não vou alterar essa igualdade. Então, essa é a ideia. Então, aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui 2x mais 3. E aí, agora eu preciso tirar. De forma sutil, eu vou arrancar esse mais 3 daí. Como que eu faço isso? Através do menos 3. Porque se eu tenho mais 3 menos 3, eles vão se anular e aí vai dar zero. Então, isso aqui vai ser igual a o 9, eu mantenho, que eu não tô mexendo nele. Tudo que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Então, aqui vai dar menos 3. Então, aqui eu já consigo zerar, ó. Mais 3 menos 3 aqui vai dar zero. E aqui vai ficar 2x é igual... E o 9 menos 3 aqui vai dar 6, beleza? E aí, terminei, professora? Ainda não. Aqui eu tenho 2x. 2x, quando tá juntinho assim, significa que é 2 vezes x. O contrário de vezes é a divisão. E aí eu preciso eliminar esse 2 daqui, porque é ele que tá me atrapalhando. Então, aqui eu vou colocar, ó, 2 dividido por 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Vou conseguir eliminar. E um x, e só x é a mesma coisa. Só que tudo que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Então, 2 dividido por 2 aqui vai dar um x, e 6 dividido por 2 vai dar 3, e essa é a nossa resposta. Bom, esse seria a lógica da gente conseguir fazer a equação, só que tem uma forma mais rápida que você não precisa fazer essa contrabalança, só que assim, segue os mesmos princípios, mas é só um atalhozinho que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte... a ideia de passar para o outro lado da igualdade, tá? Essa é só uma ideia de facilitar as contas matemáticas, mas a ideia mesmo da equação é através deste conceito de balança de igualdade. Como que a gente vai fazer aqui? Do mesmo jeito, eu preciso deixar o x tudo de um lado dos membros e eu preciso deixar ele sozinho. Então, eu vou jogando pro outro lado aquele que eu não quero perto dele. Como assim, professora? Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho esse primeiro membro da equação e eu tô vendo que o mais 5 tá me atrapalhando e o menos 3 também está me atrapalhando. Então, eu vou jogar os dois pro outro lado da equação. O mais 5, o contrário, todo mundo que vai para o outro lado, ele vai virar o sinal. Se é mais, vira menos, se é vezes, vira divisão, se é divisão, vira vezes. Sempre isso vai acontecer. No caso aqui do mais 5, o contrário de mais é menos. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 3x é igual a x mais 1, ou seja, agora eu joguei o mais para lá, então vai ficar menos 5, porque para ele atravessar essa pontezinha da igualdade, ele precisa virar a operação dele. Então, aqui vai ficar menos 5. Vou fazer essa continha aqui, ó. Como é que vai ficar? Então, aqui eu vou manter ainda, não vou mexer em menos 3x. Opa, daqui. Eu vou colocar aqui, ó, menos 3x,
que é igual a x, não vou mexer no x ainda, mais 1 menos 5 vai dar menos 4. Beleza. Terminei, professora? Ainda não. Nós estamos com um pequeno problema aqui, ó, porque eu tô com o x desse lado de cada igualdade e eu tô com o x desse lado, e eles precisam ficar do mesmo lado. O que eu posso fazer? Eu vou pegar esse x aqui, que é positivo, e vou atravessar a ponte da igualdade. Como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos 3x menos x é igual a menos 4. Beleza. Agora, matemática, se a gente pensar um pouco na matemática ali com os números negativos, eu tenho menos 3x menos x, ou seja, eu tô com muito negativo. Aqui vai ficar menos 4x, que é igual a menos 4. Beleza. Agora, eu tô com um pequeno problema que é o seguinte, eu não gosto de ficar com o número negativo deste lado dos membros aqui, ó. Sempre que isso acontecer, sempre, você pode multiplicar toda essa galera aqui por menos 1. Por quê? Porque menos com menos vai dar mais e o 1 não vai alterar o valor do número. Ou seja, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, aqui vai ficar 4x é igual a 4. Ainda não terminei, porque eu preciso tirar esse 4 aqui de perto do x. Se ele está pertinho, ele está multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar 4 dividido por 4 e o valor do nosso x aqui, ó, é igual a 1. Para a gente finalizar, então, a nossa linha de raciocínio, usando este atalho, tá? De forma que a gente consiga entender que ainda está valendo lá o princípio da balança. O que a gente tem que fazer aqui? Eu preciso deixar o x só de um lado e aos poucos, então, eu vou atravessando o número ali para aquela ponte. Aqui eu tenho, quem está me atrapalhando, eu já identifiquei, é o menos 6 e o 3. O menos 6, para ele ir para o outro lado, ele vai positivo, porque o contrário de menos é mais. Então, aqui vai ficar, ó, 3x é igual a menos x, mais 10, mais 10, mais 6. Agora, a gente já pode juntar os números. Então, aqui vai ficar 3x é igual a menos x, mais 16. Agora, eu preciso deixar o x só de um lado, né, da equação. Então, aqui eu tenho menos x e ele vai para o outro lado, ó, mais x. Então, aqui vai ficar 3x mais x é igual a 16 positivo. 3x mais x, aqui vai dar 4x, que é igual a 16. O 4 aqui, ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, 16 dividido por 4. E aqui vai dar 4 e essa é a nossa resposta. E é isso, de forma simples. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo!